Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Iremos iniciar a aula de Biologia 2, aula 2, em que iremos estudar os mecanismos da evolução, Lamarck e Darwin. Iremos começar com Lamarck pela a circunstância histórica. Ele é antecessor de Darwin. Então, Lamarck ele começou o estudo dele para explicar como que os organismos se diferenciavam um do outro. Bom, ele considera que o ambiente gera a necessidade no organismo se adaptar. Isso quer dizer o quê? Ele pensou que se tem um organismo, uma pessoa, digamos que vamos dar o exemplo de um beija-flor. Então tem um beija-flor e ele tem aquele bico alongado. Ele pensou que no decorrer do tempo da evolução, como aquele organismo necessitava de um bico alongado para conseguir se nutrir nas angiospermas, nas gimnospermas, nas flores, ele pensou que a adaptação do organismo era feita pelo próprio organismo. Por quê? Porque quanto mais o beija-flor usava o bico, mais o bico ficava desenvolvido para o beija-flor. Isso quer dizer o quê? Então a primeira lei, a lei de Lamarck, que era a lei do uso e desuso. Ele pensava que quanto mais você usasse aquele determinado órgão, mais ele ia se desenvolver e se adaptar para aquele ambiente, e aquele que não era utilizado, por exemplo, a pata não seria tão desenvolvida porque a pata do beija-flor não seria tão utilizada para aquela finalidade de nutrição, para a finalidade de sobrevivência do beija-flor. Então, pela lei do uso e desuso, quanto ele mais usava o bico, mais o bico se desenvolvia e mais beija-flores conseguia sobreviver. Com mais beija-flor sobrevivendo, mais descendentes ele poderia apresentar. Por quê? Porque com a lei do uso e desuso, algo que não era utilizado tendia a desaparecer naquele animal. E a segunda lei de Lamarck era lei da herança adquirida. O que isso quer dizer? Que no decorrer da vida, quando a lei do uso e desuso se apresentava naquele animal, o animal tinha o bico mais desenvolvido para conseguir a sua sobrevivência. Então, aquele bico mais desenvolvido, ele conseguiu aquele órgão, e essa herança que ele conseguiu, ele conseguia passar para os seus descendentes. Então, como o animal utiliza mais intensivamente algumas partes do corpo do que outras, as partes utilizadas desenvolviam mais e as menos empregadas acabavam se reduzindo. Então, acabava se atrofiando. Isso foi a lei denominada lei do uso e desuso. E de acordo com Lamarck, quando aquelas partes do corpo mais utilizadas se apresentavam para aquele animal, o animal passava essa herança para o seu filho, no qual ficou denominado a lei da herança adquirida. A lei das características, a lei da herança das características
adquiridas. Essa é a segunda lei de Lamarck. Bom, nesse período, ele pensou que isso era algo genial, porque foi a primeira teoria que caracterizava a evolução, o mecanismo da evolução dos animais. E isso é caracterizado como uma adaptação ativa. Mas, atualmente, isso dá para ser bastante contestado. Por quê? Porque se a lei do uso e desuso fosse real, quanto mais a gente lesse, quanto mais a gente fizesse a ação de ler, mais os nossos globos oculares seriam desenvolvidos para a gente conseguir ler mais. E, portanto, mais as nossas pernas, como a gente não usa as pernas para ler, iria ser o desuso, então ia se atrofiar. E quanto mais ler, a gente ia ter mais capacidade de leitura e conseguiríamos passar essa herança das características adquiridas, essa característica adquirida no decorrer da nossa vida para a nossa herança, para os nossos filhos. E isso não ocorre. Quanto mais você lê, você não desenvolve o seu globo ocular, você não desenvolve nada, você só está lendo. E falar que você vai conseguir algo pela sua utilização é algo também bastante contra as regras da genética, porque todos os cromossomos só são alterados por mutações. Então, não é com o excesso de utilização de uma parte de um corpo que você vai conseguir mudar geneticamente aquele órgão e conseguir passar aquilo para o seu descendente. Isso está totalmente errado. Mas para aquele momento era uma explicação como que os organismos se desenvolviam. 50 anos depois, esse aqui terminou Lamarck, essa é a ideia dele. Então você tem que prestar atenção nessas duas leis e entender como que elas se aplicam, e eu expliquei. 50 anos após veio Darwin. Vou explicar um pouco a história de Darwin. Darwin vivia na Inglaterra e ele pôde ter com o seu professor a oportunidade de viajar pelo mundo. Eles pegaram uma frota inglesa e viajaram por todo o território mundial. E ele passou pela América Latina, pela América Central e observou alguns jabutis. E alguns jabutis, ele percebeu que tinha bico, ele tinha uma cor, um pescoço, um casco diferente. Mas todos eram jabutis. Então ele pensou que tinha um ancestral comum em todos aqueles jabutis. Então ele passou pelo Brasil, pela Argentina, passou pelo Peru, foi para a América Central e ele percebeu que tinha diferentes jabutis, mas todos eram jabutis. Mas tinham diferenças entre eles. Mas se fosse parar para pensar, tinha um ancestral comum. E ele voltou para a Inglaterra com esse pensamento. Como é que esses animais sofreram diferentes modificações no seu corpo e por estar em locais diferentes? E ele pensou assim, teve uma variação na estrutura desses animais. E ele teve um exemplo na Inglaterra dos cachorros. Os cachorros, na cultura da nobreza inglesa, eles eram selecionados. Então, uma pessoa vinha, selecionava aquele animal que era mais bonito, com suas características, e ao selecionar aqueles animais, ele esperava crescer, e com o outro selecionado, os dois selecionados, eles se cruzavam, e nascia um selecionado com as características do pai e da mãe. E ele pensou, se os humanos estão selecionando, isso é uma seleção artificial, ok? É uma seleção artificial, a gente pega os cachorros com as características que a gente quer, seleciona aqueles e passa por uma reprodução e assim vai cada vez mais deixando aquele cachorro com as características desejáveis. E ele pensou, se os animais estão selecionando as características que acham provenientes para eles,
os humanos, as diferentes formas que eu vi do jabuti nos locais do mundo ocorreu por uma seleção, mas não foi uma seleção humana, uma seleção artificial, e sim uma seleção, então aqui é seleção artificial, mas os diferentes jabutis que ele conseguiu visualizar nos diferentes locais do mundo, ele pensou que também houve uma seleção, porque tinha diferentes jabutis, mas era uma seleção natural. Era uma seleção da natureza. Então, ele foi o primeiro a denominar esse conceito, a seleção natural. E ele também, além dos jabutis, ele estudou também os bicos de alguns pássaros. Por exemplo, tinha pássaros na América Latina, no sul da América Latina, que tinham um bico mais alongado, porque naquela região os animais conseguiam se esconder dentro das árvores. Já na América Central tinha um bico mais redondo, porque precisava de um pouco de mais força, porque os animais se escondiam entre as pedras. Então ele percebeu que em diferentes locais existiam diferentes ambientes. Então esses diferentes ambientes eram uma seleção, os ambientes que selecionavam aqueles animais. Então ele classificou que tinha uma seleção natural, em que era o ambiente que selecionava os animais. Bom, nesse período ocorreu uma ideia de um chamado cientista chamado Thomas Malthus, em que ele falava que a população crescia de forma geométrica, enquanto que os alimentos cresciam de forma aritmétrica. O que isso quer dizer? Que a população mundial crescia de uma forma mais acelerada do que a produção de alimentos. E ele pensou o seguinte: como que a seleção natural tem um ambiente diferente e seleciona os animais tendem a se adaptar ao ambiente onde eles consigam sobreviver. Porque existe uma luta entre os animais para a sobrevivência. Por quê? Porque existe ambientes que não suportam todos os animais. O ambiente ele não é suficiente, então ele é reduzido para a quantidade de pessoas, ele é um fator de resistência para a produção excessiva de animais. Então, ele foi lá e conceitou que para o animal sobreviver, ele precisa de lutar para sobreviver, porque o ambiente é um fator de resistência. E dependendo do ambiente e dependendo do animal, o ambiente vai selecionar o animal para que os animais que são mais adaptados para aquele ambiente. Então foi com esse exemplo de Thomas Malthus que ele pensou assim: bom, se os animais estão em um local em que lutam pela sobrevivência, porque a natureza tem o fator de resistência de alimentação, sol, luz, os próprios predadores, ele elaborou a ideia que a variabilidade era submetida à seleção natural e os mais adaptados passavam a sobreviver naquele ambiente. Por quê? Os mais adaptados para aquele ambiente conseguiam sobreviver sobre aqueles que não eram adaptados. Nessa luta pela sobrevivência, pelo fator de resistência, aqueles que eram mais adaptados para o ambiente conseguiam sobreviver. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, existem dois tipos de ratos. Bom, um rato tem uma pelagem marrom, enquanto que o outro rato tem uma pelagem branca. E o ambiente, então existe um ambiente, existem esses dois ratos, e o ambiente, digamos que é um pouco mais voltado para a cor marrom. E naquele ambiente tem o fator de resistência. O fator de resistência pode ser predadores, pode ser a intensidade da luz, alimento, pode ser todos os fatores abióticos e bióticos que vão fazer a resistência para a procriação daqueles animais. Naquele ambiente, no exemplo de Darwin,
Naquele ambiente tinha duas espécies com a pelagem diferente, e aquela pelagem marrom, por ter um ambiente mais voltado pela cor marrom, aquele animal estava adaptado para aquele ambiente. Então, quanto que aquele animal que tinha a cor branca, ele era mais visto pelos predadores, ele foi rapidamente eliminado daquele ambiente. Enquanto que os ratos com uma cor marrom, aquele animal se camuflava e acabou não sendo predado pelos predadores. Isso fez com que ele pudesse sobreviver e se reproduzir com os seus descendentes férteis. Então aumentou a população, aquele animal. Então aquele animal sofreu uma seleção natural, ele não se desenvolveu como a ideia de Lamarck. Ele não tinha uma cor branca e se tornou uma cor marrom. Não, ele já era marrom. A seleção natural eliminou os das colagens das cor branca, e aqueles da cor marrom que conseguia se adaptar àquele ambiente conseguiu ficar vivo. A mesma ideia é a onça. A onça ela vive na savana africana e ela se adaptou àquele ambiente. Ela tem um faro aguçado, ela é rápida, ela é um predador veloz, ela tem uma cor característica da savana. Então o ambiente daquele local selecionou a onça para viver naquele ambiente. Por quê? Porque ela já tinha aquelas características antes do ambiente. O ambiente não fez com que o animal desenvolvesse aquelas características. Ela tinha aquelas características, tinha outras onças com uma cor diferente, um pouco mais lenta, e essas onças que tinham essas características diferentes foram eliminadas, enquanto que aquelas onças que eram mais adaptadas para aquele ambiente conseguiram se desenvolver. Então, isso é caracterizado como uma adaptação passiva. Não foi o organismo ou o animal que conseguiu se desenvolver para aquele ambiente, e sim o ambiente selecionou os animais mais adaptados. Isso tem que ficar muito claro, porque as perguntas são geralmente essa: por que o animal vive naquele local e tem seus descendentes? Foi porque ele conseguiu se desenvolver para aquele ambiente, ou porque a seleção natural restringiu só aqueles animais para sobreviver? Bom, um outro exemplo também é o gafanhoto. O gafanhoto, existiam vários gafanhotos, e os gafanhotos mais verdinhos, por morar na grama, conseguiram se adaptar na grama. E eles permaneceram naquele ambiente sem os predadores. Enquanto que tinha um gafanhoto preto ou um gafanhoto branco, foi rapidamente pego por um gavião, por uma cobra. Então, o gafanhoto verde ele não se adaptou, ele já era adaptado, e o fator de resistência da seleção natural eliminou os brancos, os marrons, e permaneceu só os verdes. Então, isso é a seleção natural. Bom, a diferença entre um e outra, podemos falar assim. Podemos fazer uma comparação entre Darwin e Lamarck. Darwin considera que o ambiente promove a seleção dos mais adaptados. A adaptação não é produto de esforço do organismo, e significa que o mecanismo proposto Darwin é um processo de adaptação passiva. Então aqui é a adaptação passiva. O que ele não conseguia explicar é por que os organismos eram diferentes. Isso vem com o neodarwinismo, com o estudo da genética. Mas Darwin ficou só nisso. Darwin parou nisso. Ele não estudou a genética, ele não estudou como que os organismos eram diferentes, como eles conseguiram se adaptar, como eles conseguiram ficar diferentes, como que apresentavam diferentes organismos. Isso é por meio da mutação, pela variabilidade genética, segregação independente dos gametas. Isso é mais estudado mais à frente, com o neodarwinismo. O neodarwinismo é as ideias de Darwin junto com a genética. Mas vamos comparar a ideia de Lamarck e Darwin. Bom, o bico longo de um beija-flor é a adaptação à obtenção de néctar contido no fundo das flores, que apresenta a forma de tubo.
Essa adaptação é descrita de maneira diferente, segundo a visão darwinista e lamarckista. Lamarck pensava que como o ambiente, como tinha uma flor com tubo, gerava a necessidade, o esforço do beija-flor adaptar o seu bico para conseguir o néctar da flor. Isso é uma adaptação ativa, era o esforço do beija-flor em desenvolver aquele bico longo. Para Darwin, não. O ambiente atua sobre a variabilidade, existiam vários beija-flores em que vários bicos, então tinha uma variabilidade de beija-flores com bicos diferentes. Aquele que tinha bico maior, a seleção natural, a seleção do meio, a seleção da flor foi exatamente igual com o bico mais longo, enquanto que aqueles que não tinham bico longo morreram e aquele que tinha um bico longo conseguiu sobreviver. Então é uma adaptação passiva, não foi o esforço dele, já existia, o meio veio, a seleção natural veio, o ambiente veio, a flor já veio e conciliou o bico longo com a flor com um tubo de polílico longo também. Então é uma adaptação passiva. A frase lamarckista, podemos falar que a frase de Lamarck para esse exemplo seria: o beija-flor tem um bico longo para alcançar o néctar do fundo das flores. O significado dessa frase é: o beija-flor tem bico longo porque tem a necessidade de alcançar o néctar no fundo das flores. Isso está errado. Não foi a necessidade dele, o ambiente já estava lá, ele veio com essa variabilidade, ele veio com essa diferença e o ambiente selecionou ele porque ele era o mais adaptado para aquele meio. A frase darwinista seria: o beija-flor pode alcançar o néctar, não gerou, diferente de Lamarck, não foi gerado por ele, o beija-flor não gerou o bico longo. O beija-flor pode alcançar o néctar do fundo das flores porque tem o bico longo, porque somente por isso. Não foi o esforço que fez o bico ficar longo, foi porque ele já tinha, no período de mutação dos gametas, a variabilidade genética dos gametas fez com que aquele organismo nascesse com um bico longo, e o bico longo foi um fator conciliador entre o beija-flor e a flor. E isso permitiu a sobrevivência dele, enquanto que os outros foram eliminados, e ele conseguiu sobreviver, conseguindo alimentos, e com a sobrevivência ele conseguiu fazer a reprodução e passar essa herança para os seus futuros filhos beija-flores. Então, essa é a aula, é a ideia de Darwin e Lamarck. A gente pode classificar como a ideia de Lamarck a mais cientificamente mais aceita, e com a junção do neodarwinismo com a genética, isso vai ser bastante comprovado nas aulas posteriores, ok? Obrigado, deixa o like, compartilha e até a próxima.